O Trump terá um efeito disruptivo sobre o cenário internacional. Evidentemente que isso não vai implicar rompimento de relações diplomáticas com o Brasil, etc., mas ele vai ter um efeito disruptivo nas relações internacionais, especialmente na área econômica, que ele promete a América, Make America Great Again, e um dos vetores de fazer a América Great Again é a volta de um protecionismo comercial bastante desvairado. Ele promete um aumento linear de 10% nas tarifas de importação. No caso da China, poderá chegar a 60%, e no caso do México, caso o México não dê resposta ao controle da migração que o Trump pretende, poderá chegar também a 60% ou 100% de imposição de novas tarifas tarifárias. Isso vai ter um efeito disruptivo no mercado mundial, porque vai ter retaliação, evidentemente. Os agricultores americanos já estão muito preocupados com isso, porque da outra vez houve retaliação sobre importações chinesas de produtos norte-americanos, como soja, por exemplo, que acabou beneficiando o Brasil. Mas o Brasil deverá também ser muito prejudicado. O Brasil está com uma corrente de comércio hoje em dia de cerca de 60 bilhões com os Estados Unidos até setembro, até o final do ano deve dar uns 70, 80 bilhões. E nossas exportações estão mais concentradas nesse ano em produtos manufaturados, como óleo de petróleo, aviões, motores. Isso, evidentemente, vai afetar os interesses brasileiros, mais os interesses chineses, mais os interesses, provavelmente, mexicanos, de outros países, mas os interesses do Brasil também vão ser afetados, caso essa promessa se mantenha, né? Além disso, o Trump tem uma visão bastante preconceituosa sobre a América Latina, de um modo geral, né? Quando ele fala contra os migrantes, que os migrantes estão contaminando o sangue norte-americano, uma frase que o aproxima muito ao Hitler, né? Ele próprio reconhece isso. Ele está falando de migrantes latinos, de um modo geral, né? Migrantes que vêm do México, da América Central, da América do Sul, etc. De modo que ele não terá muita paciência com problemas latino-americanos e não procurará ter uma relação de maior cooperação em termos de ajuda à América Latina, de cooperação com a América Latina, etc., né? Pelo contrário, se ele fizer o que ele está prometendo fazer, que é deportar todo mundo desde o first day, você vai ter um caos, né, nos Estados Unidos, porque um número estimado entre 13 milhões e 20 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E para botar todo esse pessoal para fora, como ele diz que vai fazer, isso evidentemente vai provocar uma série de conflitos, né? De mais a mais, por os interesses brasileiros, o Trump vai ser também muito negativo, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. O Trump é negacionista das mudanças climáticas, né? Ao contrário do Biden, que procura fazer alguma coisa, não faz muita coisa, mas procura fazer alguma coisa. O Trump não vai fazer nada. A ordem dele é drill, 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 né? Quer dizer, investir cada vez mais em combustíveis fósseis, né? Então, toda a cooperação nessa área de descarbonização da economia, redução das emissões, etc., tudo isso deve ficar para trás. Agora, a principal ameaça do Trump é a ameaça à democracia, tanto ganhando quanto perdendo. Se ele perder, ele vai fazer um movimento semelhante ao que fez em 2020 para dizer que ele ganhou, que houve fraude, né, que, portanto, as eleições foram fraudadas. Ele mesmo diz que só vai reconhecer eleições se forem injustas. E se ele perder, ele evidentemente vai dizer que foram injustas. Então, nós provavelmente teremos o desencadear de um processo semelhante ao que aconteceu em 2020. E se ele ganhar, ele se converterá no líder da extrema-direita mundial, né? Ele vai tentar ressuscitar figuras ou fortalecer figuras como Jair Bolsonaro, como Orbán, né? Etc. O Conan O'Brien, que foi assessor dele no governo passado, diz que os Estados Unidos precisam recompor essas alianças com esses presidentes de extrema-direita que não estão mais no poder. Então, em todos os sentidos, no sentido comercial, no sentido político, no sentido econômico, no sentido ambiental, o governo Trump deverá causar muitos prejuízos ao Brasil
e ao mundo de um modo geral. Não que a Kamala seja a candidata dos sonhos, né? Mas, pelo menos, no campo, por exemplo, da cooperação ambiental, no campo da cooperação em algumas outras áreas, como educação, etc., e no campo das políticas internas, ela é bem mais progressista do que o Trump.